Olá, amigos. Olá, brasileiros. Eu sou russo, vivo aqui em São Paulo. Hoje quero falar história como eu perdi dentes aqui, olha, e como evitar essa coisa. Também vou falar um pouco histórias interessantes e dar dicas da autodefesa. Primeiro, que coisa aconteceu? Eu fui muito sonolento naquele dia. Caminhava e um homem mais pesado do que eu, ele sai de carro e começa a me bater. Eu não vou falar por que essa coisa aconteceu. Hoje em dia, essa coisa não é importante. Mas é importante que eu fiz erro. Quando ele começou a se aproximar de mim e ir para mim e bater, eu deveria me recuar. Recuar, recuar, recuar até as forças dele se esgotar. Porque pessoas barrigudas como ele se, se cansam muito rápido. E se você não apanhou nas primeiras batidas, já com o tempo ele vai se enfraquecer rápido. Mas eu fiz erro. Eu andei para frente dele. Ele batia no meu rosto, eu caí, e depois ele meteu o pé na minha boca, e depois eu fui levado já sem consciência para o sofá, e no sofá eu acordei. Parecia como se eu tivesse uma noite de sono gostoso. Acordei, consegui, mas depois passei pelos dentes e já senti raízes de três dentes afiadas. Pensei, nossa, e você sabe, senti, eu senti sentimento tão ruim quando, quando, quando lembrei que aconteceu. Eu pensei, nossa, eu perdi dentes. Eu nunca perdi a consciência na minha vida, tive muitas lutas na vida, na Rússia, na escola, na clichê, na universidade, na rua, na Rússia, nunca perdi a consciência. Essa coisa é muito, muito assustadora. Acordar sem consciência, e já quando você já acorda sem consciência, apenas depois realizar danos que você recebeu, já não tem jeito para mudar nada. Coisa mais assustadora. Mas eu ainda perdi dentes. Mas algumas pessoas, por exemplo, podem, por exemplo, despertar na meio de mata com pernas e braços quebrados. Nossa, que horror! Essa coisa já mais assustadora do que simplesmente apanhar. Mais assustador já perder a consciência e depois já acordar todo aleijado, com muitos ferimentos, sem braços quebrados, pernas quebradas, essa coisa que é muito assustador. E eu quero contar para vocês uma história sobre a União Soviética. A União Soviética caiu em 1991 por causa de que nosso país, a União Soviética, vivia naquele tempo. Ele foi muito enfraquecido pelo baixo de preços de petróleo, porque a Rússia importava petróleo, União Soviética. E por causa de que a União Soviética foi enfraquecida pela guerra com o Afeganistão. E na guerra no Afeganistão foram enviados muitos soldados russos jovens. Estes soldados russos, às vezes, foram capturados pelos guerreiros de Afeganistão. Estes guerreiros de Afeganistão, muçulmanos, eles falavam, oh, por favor, você tem que aceitar nossa crença. E se a pessoa aceitava ser muçulmano, às vezes eles perdoaram soldados russos e tratavam eles como iguais. Mas às vezes eles maltratavam soldados russos. E às vezes eles torturaram soldados russos, porque não sempre existia esta coisa, apenas falar eu quero ser muçulmano e você já não judiado mais. Não. Às vezes soldados russos paravam nas mãos muito cruéis das pessoas do Afeganistão, eles fizeram
torturas muito violentas contra os soldados russos. Uma das torturas se chama Flor Vermelha, onde afegãos, pessoas do Afeganistão, davam droga para soldados russos. Soldados russos ficavam sem consciência. Eles com faca tiravam toda a pele do soldado. Ele acordava já vermelho, sem pele, e sentia muitas dores e morria muito lentamente, muito doloroso. Por causa disso por causa de que a pessoa ficava vermelha, sem pele. Essa tortura se chamava Flor Vermelha. E essa crueldade que quando eu já comecei a pensar, quando meus dentes foram quebrados e quando eu acordei sem dentes, eu pensei, graças a Deus que ainda não acordei sem pele, como os soldados soviéticos acordavam na guerra do Afeganistão. Tá bom, amigos. Só queria dar esta dica para você. Quando a pessoa barriguda, grande, forte, nunca vá para frente dele, sempre recua. E também, quando acontece algum conflito verbal, sempre mantém distância para a pessoa não bater você, porque você não sabe quando a pessoa vai desferir golpe. E quando você bate, sempre escolhe bater na queixo, porque essa é a coisa mais vulnerável do rosto. Também no nariz, mas para nariz acertar mais difícil do que para queixo. Só estas coisas eu queria falar hoje. Quantas eu já falei aqui? 7 minutos? Não sei. E duas coisas também queria falar. Sempre quando possível, evita briga. E sempre corre. Não tem vergonha de correr. Porque se você conseguir correr, é coisa melhor do que qualquer vitória na qualquer briga.